Neste vídeo vou falar de como podemos investir de uma forma mais eficiente a nível fiscal, ou seja, investir e pagar menos imposto. E para começar, eu vou falar sobre o tema de investir em ativos que pagam dividendos versus ativos que reinvestem automaticamente os dividendos. Ora bem, como vocês devem estar a imaginar, os ativos que reinvestem automaticamente os dividendos são mais eficientes a nível fiscal. E isto porquê? Porque os ativos que nos pagam dividendos, na devida altura, nós vamos ter que pagar o imposto sobre esses mesmos dividendos. E como tal, o valor desse imposto não vai ser reinvestido. Assim, o efeito do juro composto vai ser menor. Se calhar vamos soltar aqui para o computador e vamos fazer aqui um exemplo prático para vocês perceberem aquilo que eu estou a tentar dizer a nível teórico. Ora então vamos fazer aqui uma pequena simulação. Vamos imaginar que vamos investir 1000 euros durante 20 anos. Ok? E então, assim sendo, vamos pôr poupança inicial 1000 euros. Por mês não vamos colocar nada durante 240 meses, que é o correspondente a 20 anos. Vamos investir num produto financeiro que nos paga 6% ao ano. A taxa de imposto será 28% e agora vamos calcular. Ou seja, antes de impostos teríamos 3.310,20 e depois de impostos vamos ter 2.368,95. Ou seja, aquilo que vai ficar para nós a nível de impostos serão 1.368,95. Ok? Agora vamos fazer a mesma simulação, mas não pagando imposto. Ou seja, imaginando que estamos a pôr num ETF, por exemplo, que reinveste automaticamente os dividendos. Ok? Então vamos colocar na mesma os 1000 euros. Não vamos fazer nada por mês, não vamos comprar nada por mês, durante o mesmo período de 240 meses. A taxa de juros vai ser a mesma, 6%, a taxa de imposto vai ser 0. Porquê? Porque vamos reinvestir automaticamente os dividendos. E agora, a quantidade de juros recebidos vai ser maior. Portanto, estaremos a falar de 2.310,20. E agora é que vem aqui a velha questão. Quanto é que eu vou pagar de imposto? Ou seja, eu vou ter que pagar 2.310,20 vezes 0,28. Ou seja, eu vou ter que pagar 646,85. Então, na realidade, aos 3.310,20, eu terei que deduzir 646,85. Então, vamos fazer isso. 3.310,20 menos 646,86. Então, no global, daqui a 20 anos, eu vou ter 2.663,34. Enquanto que aqui nós teríamos ficado com 2.368,95. Então, quer dizer que a diferença, portanto, nós agora vamos ver aqui a diferença, menos 2.368,95, ou seja, conseguimos poupar este valor, 294,39. Está bem? E quanto maior for a taxa, maior vai ser o valor. Está bem? Portanto, só por este pequeno exemplo, já estão a ver que poupamos quase 300 euros. Agora imaginemos que se em vez de ser 1000, eram 10.000. Já eram 3.000 euros. E por aí fora. Está bem? Portanto, reinvestir automaticamente os dividendos acaba por ser fiscalmente superior. Portanto, eu com isto não quero dizer que nós devemos sempre reinvestir automaticamente os dividendos. Não, não é isso que eu estou aqui a querer dizer. Aquilo que eu quero dizer é que é mais eficiente fiscalmente reinvestir automaticamente os dividendos. Agora, nós podemos perfeitamente no nosso portfólio ter duas carteiras, em que uma nós queremos mesmo receber dividendos e uma outra que pode ser, por exemplo, para usufruirmos dela daqui a 20 ou 30 anos.
E nessas carteiras, que nós só queremos usufruir delas daqui a 20 ou 30 anos, é conveniente utilizar o reinvestimento automático dos dividendos. Ou seja, se eu tenho uma opção de um ETF que me pague dividendos e outro que reinveste automaticamente os dividendos, e se eu tenho um prazo de 20 a 30 anos, naturalmente que eu vou escolher o que reinveste automaticamente os dividendos. Está bem? Agora, é preciso ter aqui uma coisa em consideração. Por exemplo, nas redes peer-to-peer, uma vez que nós recebemos, neste caso não é dividendos, estamos a falar de juros, uma vez que nós recebemos os juros, nós temos que os declarar às finanças. Está bem? Não é a mesma coisa que um fundo de investimento ou um ETF, em que eles fazem dentro da própria carteira o reinvestimento automático. Ou seja, nós nunca sabemos sequer qual é o valor do dividendo. Está bem? São dois ativos financeiros completamente diferentes. Portanto, as redes de peer-to-peer nós temos que declarar anualmente os juros que recebemos. Ok? Portanto, tenham atenção a isso. Ora, outro produto financeiro que é fiscalmente eficiente são os PPRs, Plano de Poupança Reforma. Estes produtos foram desenvolvidos, digamos assim, para estimular a poupança a longo prazo. E como tal, o Estado atribuiu-lhes benefícios fiscais. Entre eles está a dedução à coleta. E o Estado permite recuperar no IRS 20% do valor que nós investimos no PPR desse ano. Ou seja, imaginando que nós vamos pagar IRS e investimos no PPR 1000 euros. Quer dizer que o Estado vai nos permitir recuperar no IRS 200 euros, que é 20% desses 1000 euros. E depois, quanto mais novo nós formos, mais o Estado permite recuperar. Ou seja, se nós tivermos até 35 anos, o Estado permite que nós deduzimos no IRS 400 euros. Se tivermos entre 35 e 50 anos, o Estado permite que nós deduzimos 350 euros. E se nós tivermos entre os 50 anos e a idade da reforma, permite deduzir 300 euros. Portanto, neste exemplo que eu dei dos 1000 euros, portanto, uma rentabilidade de 20% anualmente é muito significativo. Está bem? Mesmo que nós, sozinhos, através do ETF, consigamos ter um rendimento superior, o facto de nós deduzirmos estes valores no IRS pode fazer o PPR tornar-se um ativo tremendamente importante no nosso portfólio. Está bem? Mas atenção, os benefícios não acabam aqui. Existe um outro benefício, que é quando nós atingimos a nossa reforma e tivermos cumprido todas as nossas condições legais do produto, em vez de pagarmos 28% sobre a mais-valia, iremos pagar somente 8%. Portanto, é muito significativo. Pronto, sobre este último tipo de benefício fiscal, existem outros produtos que também têm essa vantagem. Estou a falar, por exemplo, dos seguros de capitalização, que se atingindo e cumprindo todas as condições contratuais, temos também esse benefício de 8%, e também os produtos de Unit Link, que é um conjunto de fundos de investimento, geralmente trata-se com os bancos, vocês depois podem falar com o vosso gestor de conta, que também permite este tipo de benefícios fiscais. Agora, quero falar aqui também de uma outra questão que também é benéfico para nós investidores, que é a seguinte situação: o Estado permite-nos deduzir menos-valias. Ou seja, imaginamos que nós fazemos um investimento de 1000 euros num determinado ativo e acreditamos na altura que fizemos esse investimento que aquele ativo iria crescer, não é? No entanto, ou por uma má análise ou por um evento económico, esse ativo está-nos a fazer gerar uma menos-valia, ou seja, estamos a perder dinheiro. Então, quando estamos a aproximar-nos do final do ano e nós vemos que aquele ativo em que nós investimos e estamos a perder dinheiro, achamos que não vai crescer mais,
e se calhar assim, o sentido até vai ser de uma maior queda, então convém vendê-lo, assumir essa perda. E depois, quando nós formos entregar o nosso IRS, dizermos que fizemos a venda de um ativo com menos valias. E depois, no efeito de englobamento, ele faz o encontro de conta entre as menos-valias e as mais-valias, e desta forma ainda vamos recuperar parte dessas menos-valias. Portanto, ficaram aqui algumas dicas de como fiscalmente podemos ser mais eficientes em investir. Despeço-me então aqui com um forte abraço e bons investimentos.